Olá, queridos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, irmão José Newton Silva. Damos graças a Deus pela vida de cada um de vocês, pastores, superintendentes, professores de EBD, alunos de forma geral. Sejam todos bem-vindos às nossas lives acerca da nova lição, da nova revista deste segundo trimestre do ano 2022, das nossas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Queremos saudar você, queremos dizer que é um prazer retornarmos, aos nossos encontros aqui e esperamos, em nome de Jesus, sermos edificados pelo ensino e aprendizado das lições que estarão sendo propostas através do nosso quadro curricular da nossa Escola Bíblica. A lição de número 1, que vem trazendo essa informação como capa de revista da nossa Escola Bíblica, vem tratando dos valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, os valores do Reino de Deus. Então se percebe que o que vai se tratar nesse trimestre é sobre o Reino de Deus. Dentre esse Reino de Deus, o que vai se estudar é acerca dos valores. O que é um valor? O valor é aquilo que se extrai de princípios estabelecidos como inegociáveis, como incorruptíveis. São princípios, sejam eles princípios negativos como princípios positivos, dada o propósito, certo? Dada a informação original daquele sistema que organiza aquele grupo de valores, certo? Que tornam-se, então, um benefício, uma diretriz para tal empresa, igreja, doutrinas, enfim. De maneira que o que nós estamos estudando acerca do Reino de Deus são sobre os valores. E valores aqui são aquilo que se extrai de princípios e se estabelece sobre esses valores linhas de doutrina, linhas filosóficas, linhas éticas. E se tratando do reino de Deus, cuja Bíblia diz que não é comida nem bebida, ou seja, não é de natureza natural, nem de origem material, estes valores estão compreendidos por valores espirituais, que logicamente são extraídos de princípios inegociáveis da Bíblia Sagrada e que mostra com isso a relevância dos ensinos de Jesus no famoso Sermão do Monte, onde ele apresenta uma série de princípios que se extrai dele valores para que se estabeleça por doutrina para a Igreja de Cristo. Então, esta é a apresentação da capa da nossa lição da nossa revista, e a primeira lição estudaremos hoje sobre o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. O Sermão do Monte, caráter do Reino de Deus. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 11, que está escrito: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, disse Jesus. Verdade e prática, o Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Então, este Sermão do Monte, esse conjunto de doutrina, essa sistemática didática e pedagógica, tanto envolvendo os princípios teológicos, como espirituais, como bíblicos, certo? Dos ensinos de Jesus naquele sermão, o autor destaca como verdade prática que esse sermão ele revela, certo? A ética do Reino de Deus. E o que é uma ética? A ética é um conjunto sistemático que forma linhas de comportamento, regras de comportamento, certo? E de atos, que formam, então, vamos colocar aqui, uma ideia, certo? De conjunção, seja social, seja religiosa. Isso é ética, certo? Então, este Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus, que forma o caráter cristão. Então, o que é que forma o caráter? O caráter é um conjunto de características, certo? Que faz parte de tal personalidade, certo? Então, o caráter cristão é formado pelo conjunto
de ética, ou seja, pelo conjunto de valores, de princípios, seja de comportamento, seja de ensino, tá? Seja de linha de crença, certo? Dentro da teologia. Então isso é o que vem tratando aqui. E ele diz que para quem deseja ser um cristão de verdade, é preciso praticar esses conjuntos, né, esse conjunto de ética que o Sermão do Monte vem apresentando como regra, né, da nossa conduta comportamental como cristão. Ok? Então, o que o texto bíblico em classe, em Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, é onde se dá, né, aquele discurso de Jesus para a sua igreja. Tá? E na introdução, o que o autor destaca na nossa revista? Você certamente vai ver isso domingo, né? Diz assim: o tema deste trimestre é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Este Sermão do Monte, segundo o autor, ele se destaca, né, pela dimensão do seu ensino, pela transmissão de sua revelação e pela prática, certo, de sua essência, torno a dizer, desde o cunho teológico até ao que o próprio ensino de Jesus mostra como a prática, né, como a ortopraxia, né? Então, ao longo do trimestre, nós veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, noutro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem, né, os pilares da vida cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas, né, acerca do conhecimento de Deus, e transmitir esse relacionamento espiritual com Deus em forma de convivência e de comportamento entre si, tratando dos homens. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Em resumo, em síntese, o Sermão do Monte é na verdade, uma instituição doutrinária como base pilar para que a igreja edifique valores sobre esses princípios. E a igreja aprendeu ao longo dos séculos, e isso de acordo com as escrituras, os autores bíblicos, eles fundamentaram valores doutrinários ou seja, com base nesses princípios que Jesus ensinou naquele Sermão do Monte, que ali aplicou de forma definitiva, categórica, né, os princípios éticos e morais, certo? Religiosos, espirituais, enfim, do reino de Deus. Tá? Então, tópico 1, a estrutura do Sermão do Monte. Gente, o que é um sermão? Um sermão é um discurso, né? Sermão é um discurso elaborado sistematicamente diante de todos os seus fundamentos de elocução, de transmissão, certo? Tanto de aquele que emite, o emissor, como aquele que recebe, o receptor. Isso é a ideia do sermão, né? O que a gente chama hoje de pregação, tá? Então, a estrutura deste sermão, né, tendo em vista que nós vamos estar estudando como palavra-chave, certo? A ideia de beatitude ou as bondades de Deus, as diretrizes, certo? Em forma de graça, né? de satisfação, né? Para as nossas vidas. Essa palavra-chave, ela nos desperta aquilo que deve-se ter como objetivo, estudando essas lições, principalmente esta, é analisar a estrutura do Sermão do Monte, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. Cada vez que Jesus associa uma bem-aventurança, ele está não convidando, mas desafiando de forma incondicional ao cristão a associar essas bem-aventuranças com o caráter cristão, a fim de mudar esse caráter, doutrinar e afirmar a bem-aventurança do cristão, certo? Então, a estrutura de toda essa lição, em primeiro lugar,
a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Certo? Por que essa identificação? Por Jesus, foi o que marcou o chamado Sermão do Monte em sua estrutura, né? A quem destina-se, certo? Como desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Você percebe aí essa identidade de Jesus como Messias, essa autoridade messiânica de Jesus, ou seja, comissionado, enviado, com a autoridade para implantar, não só para trazer, certo, de forma salvadora a vida daquelas pessoas, como principalmente para estabelecer o que ele mesmo chamaria de reino de Deus, certo? E com base nessa autoridade messiânica, certo? Antes da autoridade divina, em termo literal, tá? Em termo essencial, Jesus veio para advogar a sua autoridade messiânica, tá? Como Messias, como enviado de Deus, como nascido, como partido de Deus, para trazer a implantação desse reino. Jesus precisava ser crido, certo? A autoridade da mensagem, do discurso, das obras de Jesus precisava de legalidade, certo? De a recepção por parte daqueles que haveriam de fazer parte deste reino. Porque se não recebesse, certo, o testemunho de Jesus, os ensinos de Jesus, então não tinha como implantar a doutrina da igreja, não tinha como anunciar o evangelho da salvação, se não fosse recebido por aqueles que seriam pioneiros, né, a partir de Jesus, ok?
Então, a quem se destina o Sermão do Monte? Para quem é que Jesus falou? Tá? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. Tá? O autor começa tratando aqui da revelação do reino de Deus através de Jesus como Messias e trazendo como fundamentos, doutrinas, ensinos, princípios e valores, né? Este sermão que traz uma compilação imediata, traz uma leitura imediata, um contexto, certo? Imediato daquilo que viria a discorrer toda a doutrina para a igreja, certo? E podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, conforme Lucas 6,20, mas também boa parte da multidão que ouvia. Certo? Uma diferença aqui. Uma coisa é estar um certo grupo de pessoas em volta de uma fala, mas que o orador, que o transmissor, não está anunciando aquilo a todos, mas a um certo grupo. E foi o que aconteceu aqui. Jesus não estava anunciando para todos que o ouvia. Jesus estava tratando desse sermão, dessa estrutura teológica, espiritual, para aqueles que haveriam de receber, em recebendo, praticar, para que se tornasse um construtor, conforme Paulo diz à igreja em Corinto, de edifícios sobre este fundamento que estava sendo posto, que era a doutrina, toda a doutrina paulina, joanina, certo? Toda a doutrina dos escritores e autores foram elaborados com base naquilo que Jesus veio como implantar como fundamentos de seu reino, tá? Então, portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo, certo? Uma coisa eu torno a dizer, é Jesus falar para uma multidão, e outra coisa é Jesus direcionar a sua fala para tal grupo de pessoas, e foi o que Jesus fez, tá? Então, esse foi o primeiro tópico da nossa da lição, a estrutura do Sermão do Monte, para que a gente entenda assim com base desde o porquê desse Sermão do Monte, porque foi elaborado sobre um monte, né? A estrutura desse Sermão do Monte, que traz 5 grandes cadeias de doutrina, certo? Desde Jesus falando das bem-aventuranças, como sal e luz, né? Desde Jesus falando acerca dos atos de justiça e das declarações de sabedoria, né? O cumprimento da lei, tendo Jesus como esse cumprimento. Então Jesus fala sobre esses 5 fundamentos. Aí ele discorre sobre isso, acerca do destino, né? Do destinatário que haveria de ser anunciado esse sermão, e a gente entende que foram os discípulos, foram os seus seguidores. Tá? A doutrina bíblica é para a igreja. Certo? As revelações da doutrina, de tudo que está escrito no Novo Testamento quanto doutrina, essas revelações é para a igreja de Cristo, é para os seguidores de Jesus, certo? Então, a partir da aceitação, da vivência prática, né? Tanto da ortodoxia como da ortopraxia, como nós aprendemos, então a partir daí é que se haveria uma prestação de serviço, tanto à igreja como ao reino, de forma eficaz, eficiente, ok? Segundo tópico, a sinopse do tópico 1 diz que o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. O alvo do Sermão do Monte é para quem nasceu de novo. Jesus não estava evangelizando os discípulos, Jesus estava doutrinando. Certo? Subentende que eles já haviam nascido de novo com relação ao chamado de Jesus, a seguir Jesus como seus discípulos, certo? Então, ali era a ideia do que seria a igreja e que Jesus falando para aqueles que nasceram de novo, ok? Tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter do Filho de Deus. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, né? Não é do filho, é dos filhos, certo? Ou seja, os crentes. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, né, que é makarioi, certo? Que é um adjetivo ou que significa felizes, né? Felizes.
essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes do Sermão do Monte. Certo? Assim, nas palavras do Senhor Jesus, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância preserva no caminho, com isso participa das bênçãos divinas da revelação. Ok? Então, o que a gente aprende aqui nesse subtópico 1, o que são as bem-aventuranças, acerca do tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus? Inicialmente, que essas bem-aventuranças se referem tanto ao presente da vida cristã quanto ao futuro. Jesus vem tratando de assuntos, tanto do presente da vida do crente, quanto aquilo que lhe aguarda, aquilo que lhe espera. Tá? E, em segundo lugar, o grande propósito disso é para que este crente, que deseja viver, como disse Paulo a Timóteo, piedosamente, de forma cristã verdadeira, ele desenvolva essas virtudes, certo? Que foi elaborada por Jesus, que fora pregada, que ele desenvolva, certo? As virtudes presentes no Sermão do Monte. Ou seja, aquilo que Jesus ensinou não foi para conhecer apenas, foi para ser desenvolvido, praticado. Se é um contexto ético, se fala de comportamento. Se é um contexto teológico, se fala de conhecimento. Se é um contexto espiritual, se fala de natureza, certo? De natureza compatível, de natureza receptível, transformada pelo ensino, certo? Assim, as palavras do Senhor Jesus Cristo denotam isso. Terceiro lugar, que as bem-aventuranças aqui são o resultado da fidelidade do crente, certo? Quando a gente olha Jesus dizendo bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, Jesus está tratando de pessoas que já vivenciam essa prática como prova da fidelidade a Cristo, do chamado à salvação, da vocação espiritual. E como prova disso, esse crente, ele manifesta esses princípios, esses valores, certo? Morais, espirituais, éticos, certo? Da vida cristã, como prova prática cabal da sua vida transformada. Tá? Então, subentende aí que todo cristão, verdadeiramente crente, ele é um praticante das doutrinas do Sermão do Monte. Tanto das bem-aventuranças, como do cumprimento do reino de Deus, tendo Jesus como este cumprimento, tanto das leis que Jesus ensina, certo? Quanto de todos os fundamentos de sabedoria que Jesus mostra, certo? E, em segundo lugar, o subtópico aqui, tratando-se das bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, agora tratando-se do reino de Deus e o seu caráter. A gente viu o que são as bem-aventuranças, agora o reino de Deus e o seu caráter. O reino de Deus e o seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Jesus, como Messias, revelando o reino de Deus, e o Evangelho, certo? Como mensagem do reino de Deus. Então, quando a gente diz que este Evangelho de Mateus, nós identificamos a chegada do reino, certo? Através da mensagem do reino. Um reino, para se implantar, é preciso ter rei. Jesus era o rei desse reino, e é. Para ser implantado um reino, precisa ter uma mensagem, certo? Essa mensagem trata-se da cultura, das leis, certo? Das doutrinas do reino. Isto entrega ou compreende a mensagem desse reino, tá? Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente. O autor diz que, também de um reino futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Então a gente já começa a desmistificar aí
que a igreja não é o reino de Deus, certo? A igreja nunca foi o reino de Deus. Às vezes a gente tem esses lampejos, né, de autoexaltação ao afirmar que a igreja é o reino de Deus, e não é, tá? O que ele diz, ele trata aqui que este reino de Deus, essa expressão declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo, inclusive sobre o povo do reino. Nós somos o povo do reino. O reino de Deus não. O reino de Deus se trata do domínio, da soberania, certo? Da autoridade, certo? De Deus sobre os homens, certo? Isto é reino, certo? Reino não é uma construção física, no sentido de pensou em reino, certo? Esse reino é tal pessoa, não. Reino é uma construção de valores. Reino, quando se trata, é um imperialismo montado sobre cultura, leis, doutrinas, uma série de situações que vem tratando e que, como prova da existência desse reino, é preciso ter povo, certo? E esse povo é a igreja. Então nós não somos o reino de Deus, somos povo do reino, tá? Então, o que a gente entende? 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Reino no coração, um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa, que se rende à soberania de Deus, Lucas 17, 21, né? Fala também da chegada do reino como salvação, tá? Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande rei. Isso é a chegada do reino como salvação. A chegada do reino como nova natureza, certo? Isso trata do coração. A chegada do reino como salvação. Isso trata de proposta por meio do evangelho, certo? De uma vida, agora, de nova criatura, de novo homem, certo? E, terceiro lugar, a igreja. A expressão reino de Deus, constituída de pessoas como o coração regenerado e transformado, e que, por isso, reconhecem Deus como o soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. A igreja não é o reino. A igreja é uma expressão. O que é uma expressão? É aquilo que de forma principal, que de forma doutrinária, que de forma sistemática, manifesta, certo? Revela, anuncia aquilo que está nela, que é o reino, certo? Então a igreja é uma expressão do reino de Deus, como o evangelho é uma expressão do reino de Deus, como o novo nascimento, tá? de Cristo Jesus como Messias, o advento, né? É uma expressão do reino de Deus. E, quarto lugar, toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá o novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus, ou seja, uma dimensão futurista, uma dimensão profética, uma dimensão que excede o tempo presente e que já está preparada em toda a sua construção para a atuação, operação e manifestação do tempo futuro. Tá? Daí se explica a ideia da criação de um novo céu e nova terra, onde este reino será, mais uma vez, expresso através de novos princípios, fundamentos que o próprio Jesus já tem estabelecido. Em terceiro lugar, os súditos do reino de Deus. Dentro dessa sistemática aqui do tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, a gente viu o que são as bem-aventuranças, o reino de Deus e o seu caráter. Agora, os súditos do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. E quem são esses súditos? Nós, crentes, os que cremos, os que fomos chamados segundo a vontade de Deus, os que fomos chamados conforme Paulo escreve, né, no capítulo 8 aos Romanos, versículo 28 e diante, daqueles que são chamados segundo o seu amor, sua justiça. E
8 características Jesus ensina naquele sermão acerca desses súditos, acerca desses seguidores, destes homens e mulheres que de forma legal, certo? Que de forma legislativa fazem parte deste reino. Ou seja, quando fala de legislativa, trata de lei, né? Nós não fazemos parte do reino de Deus como povo de forma ilegítima, ilegal, certo? E de forma ilegislativa, certo? Não, nós somos parte desse povo, formamos este povo com base em leis áureas, pétreas, leis fundamentais, que constitui a pátria celestial e que aprove ao Senhor, não a nós, nos escolher, nos chamar para fazer parte desse povo, tanto como representante direto, como embaixador emissário, certo? Como alguém que está aqui como expressão desse reino, que expressa ao mundo, certo? Um contexto de reino, de domínio, de poder, de autoridade, que tem como Jesus Cristo, certo? O seu rei, né? O nosso Senhor. Em primeiro lugar, das 8 qualidades, o quebrantamento. Jesus fala que uma das qualidades desses crentes que fazem parte do reino é o quebrantamento. A expressão quebrantar é quebrar sobre princípios, não quebrar de qualquer jeito, não quebrar de qualquer maneira, mas quebrar, certo? Com o propósito de reconstruir, com o propósito de reformular, de restaurar de maneira corretiva, de maneira exortativa, admoestativa, certo? A fim de que esse quebrantado, certo? Coração, homem, certo? Mente, seja renovado para a edificação. A segunda qualidade que ele fala é o choro, né? Ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E esse choro aqui, ele não se dá a princípio e como base o choro pelo pão, ou pelas vestes, ou pelo alimento, não. Esse choro se dá aqui pela presente situação negativa em que o mundo se encontra. Aqueles que choram pelos perdidos, os que choram para que haja salvação, esses vão ser consolados. E como é que alguém que está chorando é consolado? Quando ele, ou o tempo do sofrimento passa, embora ele não tenha recebido aquilo que ele esperava, mas passou o tempo do sofrimento, certo? Ou ele recebe aquilo que ele esperava e ali a alegria vem, certo? As duas maneiras são consolos de Deus para a igreja do Senhor que chora pela salvação do mundo, pela regeneração do pecador. É esse choro que haverá consolo, certo? Então, terceiro, a mansidão. Quarto, a retidão. Quinto, a justiça. A misericórdia, a pureza, a pacificação e a perseguição por causa dos valores do reino. Pronto. Esses 8, certo? Princípios aqui que identificam a natureza, tá? A qualidade dos súditos desse reino, são eles que formam aqui essa identificação. Como é que eu sei, como é que eu posso identificar alguém que faz parte desse reino? Esse alguém é alguém quebrantado. É alguém que está em constante processo de aperfeiçoamento. Você não vê esse crente regredindo. Por isso que Paulo diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Então esse quebrantamento, tá, é uma espécie de autoexame, de autoavaliação, para que se possa corrigir e a cada dia, com base nos princípios doutrinários, praticar os valores dessa doutrina. Tá? Então alguém que é quebrantado, alguém que chora, certo? Que sensibiliza-se, certo? Com a situação do mundo em degeneração, né? Então, logo espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos de jeito nenhum participar do reinado divino. Se não praticarmos essas verdades, 8 verdades aqui, que nesse Sermão do Monte Jesus ensina, que dela procede todas as práticas, se nós não praticarmos isso aqui, nós estamos fora do contexto de reino de Deus. Podemos estar dentro da igreja, da congregação, podemos até estar evangelizando, pregando nos púlpitos, certo? Até evangelizando, mas se não estivermos dentro desses 8 valores aqui, que identificam
o comportamento ético, que identifica a moralidade cristã, que identifica os princípios religiosos e teológicos da formação do crente, se não tivermos isso aqui, nós estamos fora do contexto do que é o reino de Deus, certo? Nós não vamos ser identificados por Jesus como um membro desse reino, tá? Então, portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes, certo? É com a prática das bem-aventuranças, com a prática da sabedoria ensinada, com a prática das leis ensinadas naquele sermão, com a prática do que Jesus ensina nesse próprio sermão, dos atos de justiça e das declarações de sabedoria, porque foi os 5 tópicos do Sermão do Monte. Se nós não subdividirmos isso aqui, nessas 8 qualidades a serem desenvolvidas de forma aplicável, prática, né? Que ele trata do quebrantamento, do choro, da justiça, da pureza, da retidão, da pacificação, da perseguição por causa do nome do Senhor e da mansidão. Se nós não traduzirmos isso de forma prática, vivência, certo? Então nós não podemos dizer que somos membros do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, certo? Nós não podemos dizer que somos salvos, né? Porque só por meio da prática da verdade e da justiça, certo? É que nós poderemos ser identificados como membros do reino de Deus. A sinopse do tópico 2, que nós tratamos sobre as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, diz: cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus, certo? Se você e eu vivemos os valores desse reino, e esses valores estão aqui, certo? A justiça, esses valores estão aqui na lei como cumprimento, certo? Na sabedoria declarada por Jesus para nossa construção de uma vida de discipulado, de crente, certo? De Jesus nos ensinando como sendo a expressão da doutrina de Cristo revelada em nós. Aí esses valores, eles formam traços do nosso caráter. Antes, o nosso caráter, certo? Por ser um aspecto da vida do crente, da sua personalidade em construção, tá? Então o caráter ele absorve, certo? O caráter, tanto ele absolve, como ele absorve situações, certo? Que fazem parte da sua estrutura. Por isso que a gente deve mudar, né, as nossas habilidades, nossos hábitos, que formam o nosso caráter. Se não tiver de acordo com a palavra, a gente logo já vai renunciando para moldar o nosso caráter conforme as leis do reino de Deus, certo? Então, tópico do número 3, somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados. Subtópico 1, a beatitude na vida dos salvos, certo? A beatitude na vida dos salvos, ou seja, a bem-aventurança, a boa aventurança, a bela aventurança na vida dos salvos. Em Cristo Jesus, certo? O seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeição, santificação e plenitude, tá? Então, o que seria essa beatitude de Cristo na vida do crente? A permanência da perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Isso mostra esses tempos que nós mostramos aqui, da operação do Espírito Santo em nós, a santificação, certo? A perfeição e a plenitude, mostrando tudo isso em estado de nossas práticas devem ser correlativas, correlacionais, devem ter relacionamento com a ética do reino de Deus. Ou seja, que é ética, princípios e valores que compreende
comportamentos, certo? Periódicos, didáticos, sistemáticos na vida do crente. Não é uma coisa que aqui e ali não, tá? Isso é ética, tá? Então, ele fala que a humildade, a mansidão, a retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É impossível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Certo? O que ele diz? É possível, né? Não é impossível. É possível aquele que tenha passado pela experiência, pelo experimento, certo? Pela expressiva ação de Deus no processo da salvação, é perfeitamente possível que esse crente ele consiga agir em todos esses fundamentos que nós falamos aqui, que o autor destaca, que Jesus ensinou. É possível ele ser uma pessoa humilde, mansa, reta, misericordiosa, pura, pacífica e disposta a perdoar perfeitamente. Tudo isso são atribuições comunicáveis, certo? De Deus ao homem, para que este homem desenvolva esses princípios éticos e morais do comportamento cristão. O comportamento cristão ele baseia-se na contramão do que o mundo adota como regra, como linha de conduta. Não é assim que a gente aprende? Segundo subtópico aqui desse tópico, somos bem-aventurados. A prova de que o Cristo é bem-aventurado. A prova de que o cristão é bem-aventurado, certo? O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. Quem pratica a mansidão, o perdão, a pureza, a retidão, a justiça, certo? Quem pratica a pacificação, certo? E manifesta a misericórdia, certo? Então este crente, este homem, essa mulher, ele perfeitamente ele vai dominar o seu eu carnal. Porque essas atitudes aqui, elas subjugam, submetem o eu, certo? Tratando-se do ego, da carnalidade, da natureza pecaminosa, dos desejos pecaminosos, todos eles vão ser subordinados, submetidos a um controle, não à extinção, mas a um controle, tá? Não vai ser extinto, mas vai ser controlado, certo? Não vai ser expugnado da nossa vida, mas vai ser, certo? Doutrinado, controlado, tá? Então, ele vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Então, para o cristão que pratica essas beatitudes, ou seja, essas bem-aventuranças, certo? Essas plenitudes e satisfações que tornam o crente felizes, completos em Deus, tá? E para ele tudo que vem é adjacência, para esse tipo de crente tudo que vem é demais coisas acrescentadas, certo? Se é acrescentada, é além do que já se tinha, certo? A Bíblia nos ensina, quando trata de que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ele vem tratando do quê? Serão acrescentadas, certo? Se é acréscimo, certo? Não é complementada, é acrescentada. Então é além do que já se devia ter, é além do que já se tinha, serão acréscimos, né? Então isso é muito importante para uma perfeita exegese do que Jesus quis dizer com aquilo, certo? Então, o que se entende aqui é que quando a gente trata de que esse cristão que pratica essas bem-aventuranças, primeiro, ele perfeitamente, esse cristão, ele controla, ele domina o seu eu carnal, certo? Vive em Cristo, tá? Entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Essas 4 verdades são inevitáveis para quem decide viver como verdadeiro cristão, praticando as 8 bem-aventuranças que Jesus mostra naquele complexo de 5 estruturas de tópicos do sermão que ele prega, tá? Chamado Sermão do Monte. Então ele vem tratando aqui e dizendo que para quem decide praticar mansidão, domínio humildade, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição a vivenciar o Evangelho por causa da justiça de Cristo, sofrendo com isso perseguição, ele diz que é perfeitamente possível esse cristão, e eu não diria nem na minha linguagem que seria possível, é que se é uma coisa automática,
que se esse cristão vive segundo as regras doutrinárias do sermão que Jesus prega naquele monte, esse cristão certamente ele vai dominar o seu eu carnal, ele vai viver uma nova vida em Cristo, ele vai entrar numa nova dimensão espiritual e vivenciar a bondade de Deus, certo? Então, assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o homem moderno, certo? Que deseja dinheiro, ambição e poder. A verdadeira felicidade ou as verdadeiras beatitudes, a verdadeira plenitude que satisfaz, certo? O homem em sua estrutura, corpo, alma e espírito, não está naquilo que é natureza desse mundo, não está naquilo que é originário desse mundo, não. Está naqueles 8 fundamentos que a gente tratou aqui: humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, certo? Tudo isso aí não tem origem aqui nesse mundo. Tudo isso é atributo comunicável de Deus para o homem, para um auto-relacionamento e para um inter-relacionamento, certo? Tanto o intra como o inter, certo? Relacionamento. É para isso que Jesus nos ensinou e nos molda a cada dia como crentes, certo? Então, a felicidade bíblica se revela em quem ama a seu inimigo, bendiz o que o maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Então, a gente entende aqui que a verdadeira felicidade, a felicidade bíblica, ela se revela em quem ama, certo? Em quem bendiz, em quem faz o bem e em quem ora. E que faz essas 4 coisas não como ato de reciprocidade legal, ou seja, na mesma moeda, não. É quando fazemos essas 4 coisas sobre aqueles que não faz conosco, certo? Porque amar quem nos ama, que louvor teria, né? Vamos dizer. Mas amar ao inimigo, aí é uma identidade que retrata e expressa a natureza de Cristo, a ética cristã, certo? Os fundamentos dos ensinos de Jesus. Vamos passar a ser semelhante ao comportamento de Jesus, certo? Quando a gente bendiz a quem nos maldiz, ou não só aquele que nos bendiz, certo? Que bem faria nisso, certo? Agora, quando a gente bendiz ou fala bem, abençoa através da palavra aqueles que nos amaldiçoam através das palavras, certo? E do testemunho, certo? Injusto, então aí a gente faz diferença. Quando a gente bendiz a quem nos maldiz e quando a gente faz o bem a quem nos odeia. Quanto mais a pessoa odeia o cristão e mais ele faz o bem e de forma incansável, de forma que ele não desiste de fazer o bem, mas de maneira, certo? Cada vez mais intensa, sabendo a quem ele serve e a quem ele está obedecendo, né? Então, ele receberá do Senhor o seu bem, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, certo? Então, e outra, orar pelos que o maltratam e perseguem. Orar pelos que oram por nós, que louvor teríamos nisso? Agora, orar por aqueles que, certo? Nos maltratam e nos perseguem, aí faz toda a diferença. E o que Jesus ensina como síntese do Sermão do Monte, como característica, certo? Enxuta daquele que serve ao Senhor e faz parte deste reino, certo? Não é o reino, mas faz parte dele como expressão, certo? Física, como povo social, tá? Quanto à expressão espiritual como membro da igreja invisível de Cristo, a gente faz parte desse reino, tá? E ele diz como de forma sintética, certo? Ele fala que a verdadeira felicidade bíblica, compreendida no Sermão do Monte, está em quê? Em amar, em bendizer, em fazer o bem e em orar. Amar quem não nos ama, ou seja, quem se torna inimigo nosso, que nós não temos inimigos. Crente não tem inimigo. Pessoas fazem outras de inimigos e o crente não faz isso, certo? O crente ele só tem um inimigo de suas almas, certo? Que é o diabo. Pronto. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Agora, há anticristos, há homens inimigos da cruz de Cristo, inimigos da salvação, inimigos do evangelho, que se são contra o evangelho, então, certo?
eles são contra nós, que seguimos o Evangelho. Logo, a nossa comunhão com estes é inegavelmente inexistente, certo? Porque está escrito que comunhão tem as trevas com a luz, deu Cristo com Belial, que comunhão tem a justiça com a injustiça, certo? Nenhuma, certo? Então, nós não temos parte, porém, a nossa propagação de identidade com relação a esse tipo de relacionamento não é de amaldiçoar, mas de bendizer, de amar, de orar, certo? E de bendizer, né? Fazer o bem, melhor, àqueles que procedem de forma contrária, atribuindo a Deus, certo? Reconhecendo que Deus é o justo juiz, é o perfeito julgador e é Ele quem, certo, trará a juízo toda a obra, né? O sinopse do tópico 3 diz assim: o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Quer se identificar como um crente feliz? É só ler Mateus capítulo 5 e diante. Vai estar lá, baseado em 4 estruturas daquele sermão, Jesus falando das bem-aventuranças, certo? Que caracteriza a felicidade do crente. Jesus falando do sal e luz, que identifica a natureza do crente como sal e luz. Jesus falando dele, Cristo, como cumprimento da lei. Aí está se tratando da ética e do comportamento do crente como em sua construção espiritual, tá? E Jesus falando das declarações de sabedoria, se tratando aí como, certo, fundamentos e valores que compreende, certo, o propósito do crente em vivenciar, certo, em agir, tá? Com base nisso, ele destaca mais precisamente as bem-aventuranças que compreende em 8, em que ele vem declarando a mansidão, certo? A pureza, a pacificação, certo? A disposição ao sofrimento e ao vitupério por causa da justiça, tá? A purificação, certo? E ele vem tratando desses valores que compreende tudo isso aqui, e agora ele diz que isto é a razão da felicidade do crente, certo? A felicidade do cristão não é o dinheiro, não está no poder, não está na exaltação social, não. Está ali, naquele que chora, naquele que é manso, naquele que é perseguido por causa do Evangelho. A felicidade do crente está lá, certo? Na condição, certo? Baseado nesses cinco fundamentos. Ele extrair desses fundamentos, certo? Essas verdades que não compreendem no modernismo do dinheiro e nem da aquisição de bens capitalista, não, negativo, certo? Esse homem é aquele que, diante dessas bem-aventuranças, a humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação e justiça, tá? Ele desenvolve, certo? Um autodomínio do seu eu carnal, ele desenvolve uma vida em Cristo, certo? Desenvolve uma nova dimensão espiritual sobre a sua vida e ele começa a desenvolver na sua vida práticas vivenciais da bondade do nosso Deus, certo? Então essa é a verdadeira felicidade do crente, ok? Por conclusão da nossa lição de hoje, que tratou do Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, estudando, certo? A estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? A estrutura do Sermão do Monte. A quem se destina o Sermão do Monte? Tópico 2. Estudou-se as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E compreendeu o que são as bem-aventuranças, o reino de Deus e seu caráter, e os súditos deste reino. Tópico 3. Somos bem-aventurados, que nós estudamos aqui, o que nós vimos, a beatitude da vida dos salvos, ou seja, o estado pleno de felicidade da vida dos salvos, e a prova de que o cristão é bem-aventurado, quando ele pratica essas verdades, certo? Uma coisa é vice-versa, certo? O cristão é bem-aventurado quando pratica essas 8 beatitudes, essas 8 ações que o Senhor nos ensinou, certo? E ele, quando pratica, ele é bem-aventurado. Então, uma coisa está interligada, certo? Então, baseado nesses tópicos que estudamos, a conclusão é: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. O que é uma base, gente? Base é fundamento, base é início.
certo? Base é solo para que se construa um edifício. Isso é base, certo? Nada se constrói sobre uma base insólida, né? Para que se tenha uma solidez no edifício, é preciso ter uma solidez na base. Então, esse Sermão do Monte é uma base, é a base. Não é uma, ele é a. O artigo é definido e é no singular. Ele é a base. Não se acha outra base aqui para se edificar a vida cristã em seu estado de felicidade, senão o Sermão do Monte, certo? Que ali é um esboço para a exposição das mensagens de Paulo, de João, de Pedro, tá? Além de ser uma base, ele é uma base ética. Torno a dizer, é uma base que constitui um conjunto sistemático de regras, de fundamentos para o comportamento, certo, dos que fazem parte desse reino. Ok? Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, é uma prova de fidelidade, né, do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Isso é uma prova de reciprocidade da ação de Deus para conosco, quando esse ato recíproco não se tinha um lado favorável por nossa parte, mas antes o Senhor ele decidiu nos fazer povo seu, certo? E se tornou solícito a nós, se fazendo nosso Deus e fazendo de nós o seu povo, e com isso fazendo com que nós possamos agir desse jeito, né, com aqueles que estão em nossa volta, a princípio a família, a igreja, certo? Então, se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético, ou seja, a sua referência de comportamento, se cada crente fizesse assim, não haveria, né, não teria um lugar entre nós, não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que, tá, cada crente seja como Deus quer que ele seja. Então, se cada crente, diz o autor, ele tomasse como referência essas 8 bem-aventuranças que Jesus destaca no primeiro princípio desse sermão, que Jesus prega 5 tópicos naquele sermão. O primeiro ele fala sobre as bem-aventuranças, que são a estrutura sistemática do comportamento ético do crente em Cristo Jesus, para a base da sociedade, da família, da igreja. Sem isso, não adianta nem ir para os outros 4, certo? Tratando-se da linha, certo? Da natureza do crente como sal e luz, se não vivenciar essas primeiros 8 bem-aventuranças, certo? Mansidão, pureza, pacificação, certo? Misericórdia, perdão, certo? Se não fundamentar sua vida nisto de forma prática, não adianta nem querer ser sal e luz, ou seja, manifestar e expressar um aspecto doutrinário de caráter envolvendo uma nova natureza, porque não vai ser possível, certo? É preciso nos contentarmos na felicidade que mostra as bem-aventuranças, passando, vivenciando todos esses valores, para que a gente possa, então, desenvolver, certo, os outros 4 fundamentos do Sermão do Monte, da pregação de Jesus, certo, para a igreja do Senhor. E ele, muito bem, termina essa conclusão dizendo que se nós dessemos lugar, que se nós agíssemos conforme o que nos ensina Jesus no Sermão do Monte, quando nessa aplicabilidade ele mostra que a felicidade está no amor, certo? Está na bendição, está na prática do fazer o bem e está no perdão, em amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos fazem o mal e orar pelos que nos perseguem e nos maltratam. Com base nisso aí, se a gente tratasse assim, ao invés de refutar e de agir com reciprocidade, certo? Pagando mal com mal, a má palavra com a má palavra, certo? Pagar a perseguição com a perseguição, certo? Que é o que se faz hoje, certo? O meio cristão, de uma forma geral, eu não estou falando da igreja invisível de Cristo, mas estou falando o termo estrutural físico, congregacional, em que se envolve seres pensantes, cada um com personalidade diferente,
caráter que precisa ser moldado conforme a sã doutrina, ao invés de agir contrário ao que nos é contrário, certo? No sentido de, não, eu não vou pagar na mesma moeda aqui, certo? Mas antes vou amar, vou perdoar, vou fazer o bem, vou bem dizer, porque é com esta prática que eu me conformo e me expresso como um membro do reino de Deus, baseado nos ensinos de Jesus quanto fundamentos para uma vida cristã plena, feliz e satisfeita, certo? Que está naquele que chora, naquele que é manso, naquele que é pacífico, naquele que é reto, naquele que é misericordioso, naquele que sofre perseguição por causa do nome de Jesus, naquele que age em santificação, tá? Isso tudo são elaboração de princípios éticos, de comportamento, de relação do homem para com o homem, e que mostra e denota a fidelidade do homem para com Deus. É agindo entre nós que a gente vai se parecer com Jesus. Não é agindo com relação a Deus que a gente vai se parecer com Cristo. É agindo de homem para com homem que a gente vai começar a parecer com Jesus. E isto com base no que Jesus se relacionou com os homens quando ele esteve aqui entre nós. Certo? Então fica aqui esta mensagem que baseia-se nesses fundamentos que nós aplicamos aqui, como essas 8 beatitudes, certo? Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão, certo? É possível todo crente praticar essas verdades, esses ensinos, essa pedagogia. É possível todo crente vivenciar tanto ele ser humilde como ser manso, reto, misericordioso, puro, pacífico, disposto a sofrer perseguição, certo? Por causa do nome de Jesus, e perdoar. É possível sim, certo? E isso faz com que esse cristão, ele domine o seu ego carnal, o seu eu carnal, viva em Cristo Jesus, certo? Entre numa dimensão espiritual de Deus, uma nova dimensão espiritual, e viva a bondade de Deus, como está escrito aqui na lição, certo? E isto é perfeitamente possível. E Jesus nos ensinou a viver desse jeito, tá certo? Ok? Então que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dando uma nova oportunidade de crescimento, de amadurecimento, lembrando sempre que o reino de Deus tem seus princípios inegociáveis, incorruptíveis, tá? Inabaláveis. Dentro desses princípios estão valores, que é o que está sendo estudado nessa lição, os valores do reino de Deus. Só se descobre os valores se conhecer os princípios. É sabendo dos princípios que se extrai os valores. Valores é aquilo que, com base no que é inegociável, se é praticado sem a deturpação, sem a fraude, sem a violação, porque se entende que foi extraído de coisas, de fundamentos, de ensinos que são inegociáveis. Que a tua vida como cristão, que o teu comportamento entre os homens, que o teu relacionamento com Deus seja fundamentado nos princípios de Deus para a igreja, que é extraído dele os valores a serem vividos, a serem propagados, testemunhados e cridos, né, em obediência. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Vosso em Cristo, presbítero Josenilton Silva. A paz do Senhor.